comigo, aleluia. Deus é bom, Deus é amor, mas também é juiz. Eita, coisa linda que é esse Deus. Irmãos, culto da colheita, culto que oficialmente estamos encerrando a campanha Casa de Paz. Eu queria, como já fiz agora, só os filhos da paz, aqueles que receberam a campanha na sua casa, fiquem de pé em nome de Jesus. Eu queria pedir à igreja para dar uma grande salva de palmas ao Senhor, pela vida desses irmãos, pela vida dessas irmãs, que nos acolheram em suas casas, com todo carinho, com todo respeito. Eu quero muito, em nome dessa igreja, como pastor dessa igreja, agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que recebeu nossos filhos na fé, que foram enviados para pregar o Evangelho, e você abriu a sua porta, você abriu a sua casa, para por 7 semanas receber a palavra de Deus. É bem verdade que tinha dia que você estava corrido, tinha dia que você estava cansado, mas você tinha um compromisso, você não posso quebrar esse compromisso. Eu dei a minha palavra, então ainda que eu esteja cansado, ainda que eu tenha que sacrificar-me de alguma forma numa outra situação para estar na campanha, eu vou estar na campanha, e você nos acolheu e acolheu a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, e hoje nós vamos ainda orar ainda mais pela sua vida, pela sua casa nesse lugar. Então vocês sempre sejam bem-vindos nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento de vocês. É o meu? E nesse encerramento, queridos, da campanha Casa de Paz, o Senhor me deu uma palavra para compartilhar contigo. Uma palavra que, para mim, esse texto que nós vamos ler, na minha opinião, pastor Ricardo, ele é o resumo da missão de Cristo na terra. O que Jesus veio fazer na terra, para mim, está resumido nesse texto que nós vamos ler agora. Eu queria te convidar a abrir, então, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. E à medida que você for encontrando, mais uma vez, só por um instante, eu queria te pedir para ficar só mais um pouquinho de pé, para poder a gente fazer essa leitura, e depois você pode sentar-se, depois que a gente orar, e a gente vai seguir com a ministração da palavra. Evangelho de João, capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. E como eu disse no começo, se haver alguém perto de você aí que não está com Bíblia, você compartilha a sua Bíblia para a leitura. Ou alguém está com a Bíblia, mas não conseguiu encontrar, você ajude a encontrar, para que todos e todas possam acompanhar a leitura da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. Amém? Glória a Deus. Posso ler amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. João 3, do 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louva a Ti, Senhor, por Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja, com cada irmão, cada irmã e família aqui representados. Que eu ache graça aos Seus olhos, Senhor, possa ministrar segundo a direção do Teu Espírito em minha vida, em meu espírito, no meu coração, para que o Seu propósito se cumpra mais uma vez nessa terra, nesse lugar, na vida da Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Senta aí, só por mais alguns instantes, e tome atenção na palavra que agora passo a ministrar. Como eu disse, queridos, se eu for dar um tema, já dando um tema a essa pregação de hoje, é Deus é amor. Fala, Deus é amor, mas também é juiz. Essa é a palavra, o tema da palavra que Deus me deu para compartilhar com a igreja hoje, baseado nesse texto do Evangelho de João, capítulo 3, do 16 ao 21, que, como eu disse, para mim ele é um grande resumo, uma síntese da missão de Cristo.
A missão de Jesus nessa terra, ele veio salvar e não veio condenar. Ele cumpriu o propósito dele e eu tenho a minha parte nesse propósito de aceitar ou não o sacrifício que foi o plano de salvação dele para a minha vida. Esse é o resumo desse texto. Eu quero compartilhar umas coisas com você. Esse texto começa falando no versículo 16 assim: Deus amou o mundo de tal maneira. O evangelista João, ele começou a escrever e falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu único filho, aquele único que ele tinha para morrer no meu lugar. E aí eu comecei a pensar, mas como assim de tal maneira? Que amor é esse? Eu comecei a pensar e conjecturar e buscar o que é amor. E aí eu pergunto para você agora, igreja, o que é amor? Eu pergunto para você, esposo, o que é amor? Eu pergunto para você, esposa, o que é amor? E de repente você fala, é o que eu sinto pela minha esposa. É o que eu sinto pelo meu esposo. Isso é amor. Se eu perguntar para um pai ou para uma mãe, o que é amor? Esse pai e essa mãe pode dizer, o amor é aquilo que eu sinto pelo meu filho ou pela minha filha. Se eu perguntar a um filho ou uma filha, né, Vanessa, o que é amor? Esse filho, essa filha pode dizer, é o que eu sinto pelo meu pai. Se eu perguntar para um namorado, para um noivo, para a noiva o que é amor, ele pode dizer, é aquilo que eu sinto pelo meu noivo, é aquilo que eu sinto pela minha noiva. E aí se a gente for tentar aprofundar mais ainda e pensar assim, amor é o sentimento mais puro que o ser humano pode ter, isso eu chamo amor. Amor é aquele sentimento mais bondoso, de mais querer bem que um ser humano pode ter com outro, isso eu chamo de amor. Na verdade, querido, nós estamos tentando expressar a palavra amor, dando ao sentimento que Deus tem por nós o nome de amor. A gente fala amor tentando expressar o mais puro e mais sublime sentimento que nós temos e podemos imaginar. Mas para pensar comigo. Eu sou um ser humano e tenho a minha razão, e a minha consciência era limitada, sim ou não? A Bíblia diz que eu não consigo, né? Quem foi que foi conselheiro do Senhor? Quem o aconselhou, né? O Senhor falou assim, os meus caminhos não são seus caminhos, e os meus pensamentos não são seus pensamentos. Ou seja, nós, seres humanos, tentamos expressar o sentimento de Deus para conosco, a sua criação, aquele sentimento que nós achamos o mais puro, mais perfeito, mais lindo, nós chamamos ele de amor, mas quem o chama de amor somos nós. Nós quem? As pessoas, os seres humanos, limitados na nossa razão e na nossa forma de entender. Ou seja, amor, no mais puro sentimento que eu posso imaginar que ele seja, é uma expressão muito pequena para falar esse sentimento de Deus para conosco. Você está entendendo? E aí João fala, amor de tal maneira, que tal maneira? Essa maneira, que é muito grande aos meus olhos, mas que a minha razão consegue compreender que ainda que seja muito grande aos meus olhos, é muito pequena diante do que realmente significa esse sentimento que Deus tem para comigo e com você. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus te ama. Jesus te ama. Ele te ama, fala assim, Ele te ama de maneira tal. E esse tal, é isso que eu estou tentando explicar. Que não tem explicação. Que por mais que eu tente usar adjetivos, usar o verbo, usar a língua portuguesa para expressar que sentimento é esse, ainda é muito pequenininho para expressar que sentimento é que o Deus Todo-Poderoso tem por mim e por você. Fala assim, parabéns, hein? Deus te ama. Aleluia. Falar que Deus é amor é uma tentativa limitada do ser humano em tentar expressar um sentimento de Deus para conosco. Aquele Deus que é muito grande, que eu não consigo expressar o tamanho dele, Ele me ama da mesma forma. E esse sentimento eu chamo de amor. O evangelista João falou assim, Ele nos amou assim, ao ponto que entregou Jesus para morrer no meu lugar. Para morrer em meu lugar e em seu lugar. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Escuta isso, o amor divino, que é o amor de Deus, ele é espontâneo, ou seja, contém em si mesmo a sua própria causa. O amor de Deus, ele é espontâneo. A causa desse amor está nela mesma. Ok? Porque Deus me ama. Fala assim, porque Deus me ama. Fala, pega, por que será que Deus me ama?
Por que será que Deus me ama ao ponto de enviar na minha casa pessoas para ficarem 7 semanas orando por mim, clamando por mim, orando na minha casa, ungindo a minha vida, ungindo na minha casa, entrando na guerra que nem era deles, mas entraram, clamando pelo meu marido, clamando pelo meu filho? Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele me ama assim? Porque eu não sou digno desse amor? Por que Ele me ama? Porque amar é a natureza de Deus. Amar é a natureza de Deus. Aleluia. O amor de Deus não procura seu próprio interesse, nem se poupa. Antes, Ele se esvazia. Ele abre mão da condição de ser Deus e veio à nossa direção para nos salvar. Essas pessoas que entraram nas suas casas, queridos, abriram mão de muita coisa, de descanso, de lazer, de estar com a família, para por 7 semanas estar junto contigo numa batalha para Deus levar paz para a sua casa. Aleluia. Esse amor de Deus é espontâneo, de livre vontade, e sacrifica-se humildemente por mim e por você. Esse amor, a obra de amor de Deus, é uma obra de salvação. A obra de amor de Deus é uma obra de salvação. Se você recebeu os semeadores da paz na sua casa, é porque Deus tem também para a sua casa uma obra de salvação. Ele entrou na sua casa para levar a paz, mas a paz é consequência da salvação. Eu ministrava outro dia, e aqui também já falei hoje pela manhã, que muitas vezes a gente procura Deus, a gente abre a nossa casa para Deus, porque a gente precisa de uma bênção. Só que a bênção é muito pequena relacionada àquilo que Ele realmente quer nos dar. A bênção vai nos alcançar, amém, glória a Deus. Mas o que Deus quer nos dar é mais do que a bênção, Ele quer nos dar salvação. E muitas vezes a gente não entende isso. E Deus não me abençoa, então eu paro de fazer a campanha. Deus não me abençoa, então eu não sigo no caminho do Senhor. Deus, a bênção que eu pedi não chega, e eu abandono o Senhor Jesus. Na verdade, Jesus, Ele quer te dar mais do que a bênção, querido. Ele quer te salvar. Eu falava, você lembra quando Jesus foi crucificado? Ele foi crucificado e junto com ele 2 ladrões, ele no meio e mais uma cruz de cada lado. Um ladrão falou assim: ei, se tu és o Cristo, ou seja, se tu és o Salvador, salva pelo menos a você mesmo, cara, que está aí na cruz. Um ladrão foi falar contra Jesus. O outro falou assim: ei, rapaz, para com isso, nós estamos aqui porque merecemos. Esse que está aí não mereceu e está aí sem merecer nada. E virou para Jesus e falou assim: Jesus, lembre-se de mim ao chegar no teu paraíso. Jesus falou assim para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus poderia ter falado para ele assim, amado, Wendel, presta atenção. Jesus poderia ter falado para ele assim: grande homem, por me reconhecer como Deus, desce da cruz agora e tem mais 10 anos de vida. Poderia ou não poderia? Poderia, Ele é Deus. Ele poderia ter falado assim, ó, desce daí e vai para a tua terra, para a tua parentela, vou abençoar a tua casa. Poderia ou não poderia? Ele fez? Não. O ladrão morreu. Mas ele recebeu a salvação. O que Jesus está ensinando para a gente? A salvação é maior e melhor do que a bênção. O que importa para nós, servos do Senhor, é a salvação. E a bênção, pastor, que eu estou precisando, ela vai te encontrar. Ela sabe seu nome e seu endereço, querido. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que se ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, as bênçãos do Senhor me seguirão e me alcançarão. Eu e muitas pessoas nessa igreja já podemos dizer hoje que nós temos recebido bênçãos pelas quais nós nem oramos. E a bênção chegou. Por quê? Porque Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe do que você precisa. O que ocorre muitas vezes é que você acha que precisa do que você não precisa. Você pensa e sente falta de algo que você diz precisar, sendo que você nem precisa. Porque o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e... Versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquilo que eu não tenho eu não preciso. Porque se eu precisasse eu já teria. Se eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se eu precisasse eu já teria. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E se Ele é meu pastor, nada me falta. Então se eu quero algo que eu não tenho é porque eu não preciso ter. Pelo menos agora.
E às vezes eu fico preso na bênção que eu quero e eu digo precisar, mas eu não estou precisando. Muitas vezes você quer a bênção, mas Deus quer te dar algo maior, chamada salvação. A paz que Deus quer permanecer lá na tua casa, filhos da paz, é maior do que a bênção que já chegou. Ele quer te dar a salvação. Aleluia, glória a Deus. Versículo 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, a obra de Jesus é obra de salvação. A missão de Jesus na terra é salvar, não é condenar. Deus enviou Jesus ao mundo para que salvasse o mundo. Mais uma vez, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ei, olha para a pessoa que está do seu lado de verdade e fala assim: olha, o Jesus que eu sirvo não condena ninguém, ele salva. O nome dele é Salvador, não condenador. O Deus que a minha fé crê não é Deus que vai pesar a mão sobre a minha vida se eu fizer algo de errado. Eu fiz algo de errado, ele vai me castigar. Não! O Deus que eu sirvo não é Deus de condenação, ele é Deus de salvação. Eu, quando criança, aprendi muito na igreja que se eu pecasse, Deus ia pesar a mão sobre mim. Eu já ouvi muita gente pregar, muita gente ensinar que se você errar, andar no caminho errado, Deus vai pesar a mão sobre você. Não, ele não vai pesar a mão sobre você. O ruim vai acontecer na sua vida, mas não porque ele quis te castigar. Isso eu vou falar daqui a pouco. A obra de Jesus é de salvação, não é de condenação. Você está entendendo isso? O Jesus que eu creio, que essa igreja crê, que está entrando na tua casa, ele quer salvar a tua vida e não condenar. A despeito de como ela está agora, a despeito da maneira que você está vivendo agora, ele está falando: venha do jeito que está. E em mim, tu vai começar a caminhar por um caminho novo. Tu não vai poder permanecer do jeito que veio, mas venha do jeito que está. Eu tinha um amigo, porque eu não sei, muitos anos que eu não o vejo, então não sei nem se nessa terra ele ainda está. Mas ele falava assim comigo. Eu era mais jovem do que eu sou hoje, né, meu amor? Eu sou quase jovem, eu era mais jovem. Desse lado eu sou jovem, desse lado eu já sou mais coroinha. Depende do lado, né? Do ângulo que você me olha. Cada ponto de vista dá uma opinião diferente. Essa é outra pregação. Ele falava assim: Gasparzinho, porque o nome do meu pai era Gaspar. Então eles me chamavam de Gasparzinho, a gente trabalhava na mesma empresa. Gasparzinho, quando eu parar de fumar, eu vou na tua igreja. Eu falei assim: então tu nunca vai, cara. Porque quando você pensa que para vir para a igreja, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tu tem que ser um homem sem pecado, uma mulher sem pecado, tu nunca vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque não há condições em mim de fazer merecer aquilo que Deus é espontaneamente. Eu não mereço o amor que Ele tem. Eu não mereço o amor que Ele é. Ele é e pronto. E aquele que é amor está falando assim: vem do jeito que está. Não vai permanecer do jeito que veio, mas vem do jeito que está. Eu não quero saber se tu vem de um lar cristão ou tu vem do centro espírita. Eu não quero saber se tu não tem vício nenhum ou se você é um dependente químico. O que eu preciso saber e querer e o que eu quero é que você venha para mim. Que eu quero te dar algo maior que a bênção. Esse algo é a salvação. Aplauda o nome de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar. Fala: Jesus veio salvar, não veio condenar. Ele não veio condenar, ele veio salvar. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus falou, quem está falando aqui é Jesus. Ele falou assim: o ladrão vem para roubar, matar, destruir e condenar. O ladrão é Satanás. Ele fala: eu não, eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu vim salvar, eu não vim condenar. Aleluia! Então Jesus te aceita do jeito que você está. Ele não vai deixar você permanecer do jeito que veio. Ele vai te ajudar a mudar. Mas para vir para Ele é para vir como está. A porta do céu continua sendo estreita. Mas nós como igreja vamos te aparar, te ajudar, te discipular a passar por ela. Aleluia! Então não há nada que eu possa fazer que eu mereça o favor que Ele tem por mim, chamado graça, que é aquilo que eu não mereço. Fala assim: não é por mim,
É por Ele. Ele é amor, a essência dele é amor. Amar é o que Ele sabe fazer. Aleluia. Então a obra de destruição que já aconteceu na sua vida, ou pode estar acontecendo agora na sua vida, é obra do inimigo. A obra de Jesus sempre foi e sempre será te salvar. Então aquilo que de ruim vem acontecendo na sua vida, tem uma série de coisas que eu posso te ensinar o porquê e não vou falar agora, mas tudo isso está ligado à ação demoníaca de Satanás, que veio matar, roubar, destruir. O Jesus que eu sirvo, Ele veio destruir Satanás, desbancar Satanás e levar salvação para a tua casa e para a tua vida. Veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Outra coisa. A salvação e a condenação agora dependem da minha posição. Lembra que eu falei que Jesus veio salvar e não veio condenar? E aí você deve ter pensado, então eu posso aprontar. Quando ele vier buscar a igreja igual os crentes falam, ele não vai me condenar. Não, querido, eu não disse isso. Eu disse que a obra de condenação é de Satanás e de salvação é de Jesus. Mas eu disse no início da pregação que Deus é amor, mas também é juiz. E eu queria falar um pouquinho disso com você. O versículo 18 fala assim, do texto que nós lemos de João 3. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então olha só, quem crê em Jesus não está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. E Jesus não tem nada a ver com isso. Quem crê em Jesus não está condenado. Quem não crê já está condenado. E Jesus não tem nada com isso. Por quê? Porque é a minha ação de crer ou não que me salva ou me condena. Porque quando Cristo estava na cruz, que eu falei ainda há pouco aqui, antes de ele morrer, antes do último suspiro e entregar o seu espírito e morrer, ele gritou assim, tetelestai, fala, tetelestai. Sabe o que significa isso? Está consumado, ou seja, a obra de salvação, a parte da obra de salvação que cabia a Jesus, estava pronta e ele entregava o espírito. Qual é a outra parte? É a minha e a sua. E a minha e a sua está nesse versículo 18. Se eu crer, eu estou salvo. Se eu não crer, não estou salvo. Então Cristo já fez a parte dele da salvação. E se eu estou indo para o inferno, a culpa não é de Jesus, é minha ou sua. E é o meu e o seu posicionamento que vai dizer onde que eu vou passar a eternidade. Uma igreja na cidade onde eu cresci, botava uma faixa bem grande que atravessava a rua, uma das avenidas principais da cidade, que era a igreja no centro da cidade, e a frase era o seguinte, a pergunta era, Elvis, onde passarás a eternidade? Você precisa saber de uma coisa, meu amado e minha amada, somos seres eternos. Como assim? A nossa vida não acaba quando esse corpo padece e perde o seu fôlego. A nossa vida prossegue com Jesus, porque eu não sou esse corpo, eu sou o Espírito que habita em mim. Eu sou a alma que Jesus soprou na minha vida. Isso que sou eu, a alma, isso é eterno. E eu preciso definir onde que eu vou passar a eternidade. Ou eu vou passar a eternidade no céu, ou eu vou passar a eternidade no inferno. E isso eu resolvo, não é depois que eu morrer, eu resolvo enquanto vivo eu estiver. Enquanto esse corpinho não lindo assim, barrigudinho, está aqui sobre a face da terra, eu tenho que tomar a decisão se eu quero caminhar com Jesus ou se eu quero caminhar longe de Jesus. A decisão é minha. Ainda que Cristo tenha gritado e falado tetelestai, a parte dele está pronta, a minha é, eu aceito isso ou não. Porque a minha decisão vai implicar na minha eternidade. Onde passarás a eternidade? Eu vou para o céu. Tenho convicção disso. Se tem uma coisa, tem duas coisas que eu não tenho, tem três coisas que eu não tenho dúvida. Três coisas que eu não tenho dúvida. Primeiro, que eu vou para o céu. Segundo, que eu fui chamado para ser pastor. E terceiro, que essa mulher é a mulher da minha vida. Coisas que eu tenho convicção. Satanás nunca vai roubar isso do meu coração. São marcas que estão em mim. Eu vou para o céu. Eu fui chamado para ser pastor. Eu casei com a mulher mais perfeita desse mundo. E a perfeição é baseada no amor, amém, irmão? Porque eu também tenho vontade de esganar às vezes, igual você. Igual ela a mim. E mais ela ainda a mim do que o contrário, né, meu amor? Porque, irmãos, orem pela irmã Fernanda, porque essa irmã paga um preço alto. Mas o preço que ela paga não chega nem perto do preço da cruz de Cristo. Que fez cumprir a parte dele, falou, está consumado.
A minha parte está pronta. E aí o versículo 18 eu volto nele e falo assim: então como é que eu faço para ser salvo ou ser condenado? Eu resolvo. Eu resolvo aceitando Jesus ou não aceitando Jesus. Eu resolvo deixando Jesus permanecer na minha casa. Acabou a casa de paz. E agora? Permanece a paz, permanece Jesus ou ele vai embora? Depende de você, não depende mais de mim. Não depende mais do semeador da paz que foi na sua casa, entende? Depende do seu posicionamento. Depende da sua vida agora, a partir de agora, amado. Olha só. Sua salvação e por consequência a paz na sua vida e na sua casa dependem agora única e exclusivamente do seu posicionamento diante do amor manifesto de Deus. Porque esse amor se manifestou na minha vida e na sua vida, e agora você precisa decidir se você vai se submeter a ele ou vai querer voltar a viver a vida que você vinha vivendo. E isso é uma decisão somente sua. Eu disse lá na minha casa de paz, né, irmã? Eu falei assim: eu estou orando para que tu se converta, para que você aceite Jesus, para que a paz de Deus permaneça na sua casa. Esse é o meu propósito, mas quem define isso não sou eu. Não é o seu semeador da paz. Não é nem Jesus mais, ele já fez a parte dele. Quem decide isso é você. É o seu posicionamento diante desse amor que vai definir. Tem um filme, é outro filme, Vitinho, que eu também gosto muito, que é Gladiador, que também é um filme de guerra. No começo tem uma batalha e ele grita bem alto para o seu exército assim: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Ou seja, o resultado do que eu vou viver na eternidade é resolvido agora. Onde passarás a eternidade? Eu vou para o céu. Eu gostaria de poder levar vocês agarrados tudo comigo, mas é individual a salvação. Eu amo essa moça, mas ela também precisa aceitar Jesus como seu Salvador, como já fez. E ela vai para o céu porque é a convicção que ela tem em Deus. Meus filhos não vão para o céu por causa de mim, eles vão para o céu porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Essa igreja não vai para o céu por causa do pastor que tem, ela vai para o céu se aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque essa é a posição que eu preciso tomar. Porque o Deus que não condena e salva, Ele é o Deus que já cumpriu a parte dele e me deixou a liberdade que teologicamente, né, Rafa, a gente chama de livre-arbítrio. Por que teologicamente? Porque livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, é um termo teológico, tá? Ele me deu a liberdade de escolher se eu quero ou não quero. Porque tem gente que não acredita em Deus, mas tem gente que acredita e não quer. É a liberdade que ele e ela têm de seguir a vida do jeito que está vivendo. A consequência disso, depois que Cristo voltar, ele e ela também vai colher do que plantou. O que o pastor dessa igreja, que os semeadores da paz fizeram na sua casa, por 7 semanas vai falar: olha, existe uma outra saída, e o nome dela é Jesus Cristo. Existe outra forma de passar a eternidade, e é com Jesus no céu. Mas isso tem que resolver agora, porque Jesus pode voltar agora para o mundo inteiro. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do homem. Não sei quando vem, nem quando vai ser, mas ele vem. Então ele pode vir para todo mundo agora, ou ele pode vir só para você agora. Você entendeu? De repente sua senha, como diz o pastor lá, pode ser tocada e é a tua vez de partir, irmão. E o que tu vai fazer agora? Agora já foi. O que tu vai resolver? O que tu vai colher lá é o que tu semeou aqui. Então, o meu posicionamento vai me direcionar para a salvação ou condenação. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus falando assim: olha só, eu estou na porta. A porta da onde? Da tua casa, querido, do teu coração. Estou batendo. Se tu abrir, eu vou entrar. E se eu entrar, eu vou cear. Então você tem que ouvir a voz de Jesus, levantar da tua zona de conforto, ir lá e abrir a porta para ele entrar. E isso é uma ação que é sua. Porque a ação de Jesus, ele já está lá, ó, na porta do teu coração batendo. Você está aqui e ouvindo essa palavra: amado, amado do Senhor. É Jesus a porta do seu coração, ó. Estou aqui, te deixar entrar. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou cear com você, você vai cear comigo, ou seja, nós teremos comunhão à mesa. Eu vou direcionar a sua vida, a sua casa, a paz vai permanecer na sua vida. O que tu semeia agora, tu vai colher na eternidade, que é salvação. Mas você precisa ter 2 atitudes: ouvir e abrir. Fala, ouvir e abrir.
Ouvir e abrir. Ouvir e abrir. Isso depende de Jesus e de você. De você. São ações que são suas. A dele ele gritou, tetelestai, está pronto. Então continua, meu amado, sendo minha decisão permanecer com Jesus na minha casa ou não. Continua sendo a minha decisão e a minha vontade. Jesus não queria que eu fosse salvo. Como não, querido? Ele morreu para todo mundo. Ele morreu para a humanidade inteira. E todo aquele que aceitar como seu Salvador será salvo. Isso inclui você. Isso inclui a mim, que já o aceitei. Mas inclui você, que ainda não o aceitou. Então ouvir é uma atitude sua. Levantar do sofá, da zona de conforto, e ir lá na porta abrir, é outra ação que é sua. Se você abrir e falar, entra Jesus, aí tu vai ver o que é paz de verdade. Aí tu vai ver que é andar com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Queria que você aplaudisse o Senhor mais uma vez. Mas eu dizia que Deus é amor, mas também é juiz. Ou seja, o amor divino também é um juiz. Fala, o amor divino também é um juiz. Presta atenção, versículo 19 diante do texto de João 3, que nós lemos. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens, eu e você, a humanidade, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Toda vez que a Bíblia fala de trevas, está falando do reino de Satanás, e fala de luz, está falando do reino dos céus, ok? Amaram mais as trevas, o reino de Satanás, do que a luz, o reino de Jesus, o reino da luz, que é o reino de Jesus. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, quem caminha na verdade com Cristo, as suas obras serão manifestas, são feitas em Deus. Agora, quem caminha com Satanás no pecado, nas trevas, vai fugir da luz e odeia e aborrece a luz, porque quer continuar na vida de pecado. E essa decisão continua sendo sua e não de Jesus. A decisão que ele tinha que tomar, ele tomou lá no Getsemane, quando ele estava lá orando antes de passar pelo madeiro, pela cruz. A Bíblia diz que ele suou sangue, ele teve uma hematidrose. O que é hematidrose? A ciência explica que o ser humano, em situações de estresse, tem algumas reações no seu corpo. Eu, por exemplo, estressado, eu tenho cólicas terríveis que não me deixam andar. Eu tenho hemorragias quando eu estou estressado, o grau de estresse sobe. Eu já tive casos que o médico falou assim para a Fernanda, pega o Ricardo, leva lá para cima da Serra de Visconde de Mauá, fica com ele 20 dias lá, sem fazer nada, só olhando os passarinhos cantar para ele baixar o estresse. E aí meu corpo reage de uma forma, seu corpo reage de outra. Jesus lá no Getsemane, a Bíblia vai dizer que veio sobre ele toda a maldição, ele fez maldição em nosso lugar. Então o pecado da humanidade estava sobre Jesus naquela hora no Getsemane. O estresse era tão grande que a Bíblia diz que ele suou sangue. Isso é uma hematidrose. A ciência fala o seguinte, que o corpo humano muitas vezes, quando está sob estresse, vasos por baixo da pele, os vasos capilares começam a se romper, e pelos poros o sangue sai, é como se estivesse suando sangue. Isso a ciência explica. Jesus passou por isso, e lá ele falou assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Essa foi a escolha que levou Jesus para o tetelestai, está consumado. A escolha dele ele fez lá atrás, está pronta. A sua escolha você pode fazer agora e precisa fazê-la hoje, porque isso vai definir a sua eternidade. Está me compreendendo? Deus é amor, mas também Deus julga. Seu julgamento prossegue ininterruptamente e está em oposição radical ao amor de Deus ao pecado. Então, como é que é o julgamento de Deus? Se Deus é amor, mas também é juiz, como é que ele me julga? O amor está radicalmente em oposição ao pecado. É como se a luz está radicalmente em oposição às trevas, ok? Onde tem trevas é porque não há. Onde tem trevas é porque não há luz. E onde há luz não há. Eles não conseguem estar no mesmo ambiente, são opositores radicais. O amor de Deus, que é o próprio Deus, é assim em relação ao pecado. Onde ele está não tem pecado, onde tem pecado ele não está. Então Deus nos julga nessa condição de oposição do amor contra o pecado. O julgamento de Deus só pode restaurar ou rejeitar.
E é o amor divino que desenvolve esta atividade de restauração ou separação, rejeição. Olha só, o amor de Deus, ele pode nos restaurar ou rejeitar. Como assim? Vou ser bem franco para você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o amor de Deus te restaura na presença dele e te traz para a luz. Agora, quando você não aceita, o amor dele te julga, te rejeita. Por quê? Porque o pecado não pode andar junto com o amor. Quer ver? Apaga a luz aí, por favor, irmão. Tá bom. Agora acende. Apaga. Acende. Apaga. Acende. Eles conseguem viver juntos? Assim é o amor de Deus em relação ao pecado na minha e na sua vida. Se eu não me submeto a ele e peço perdão, eu não posso estar diante dele. Então eu sou julgado. Então, se eu não aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu estou julgado para o inferno, porque eu não quis caminhar na luz, eu preferi caminhar nas trevas. Então o Deus que ama também é juiz por causa disso, porque o amor dele para me salvar, se eu não aceitar, também vai me condenar, porque não dá para ter Deus e pecado no mesmo ambiente, assim como não temos luz e treva no mesmo ambiente. Compreende isso? Isso é uma explicação um pouco teológica, mas eu preciso que você entenda isso, para entender o que Deus fez na tua casa essas 7 semanas. É te dar a oportunidade para ter a luz de Deus brilhando completamente no teu lar. Quando o mal vence o bem em minha vida, eu sou punido. Essa punição é, acima de tudo, separação de Deus. Como assim, pastor? O mal vence o bem? Vence. Satanás pode vencer Deus? Pode. Pastor blasfemou. Não. Não. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quem venceu foi o mal, irmão. E a decisão foi sua. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que é sério, Raquel. Mas não tem outro caminho. Ou eu estou com Jesus, ou eu estou com o encardido. O meio, não, eu estou meio em cima do muro. Meu irmão, o muro é do capiroto. Ou tu está na luz, ou tu está nas trevas. Então o Deus que me ama, querido, Ele não quer que você seja condenado. Mas se você não se submete a esse amor, condenado já está. Porque não dá para estar no mesmo ambiente o amor e o pecado. O amor de Deus e o pecado não convivem juntos. Eles são opositores entre si. Está me entendendo? Amém ou não amém? Deus não quer que ninguém se perca, mas nos dá a liberdade de escolher aceitar esse amor ou não. Eu continuo tendo a minha necessidade de posicionamento. Quando se ouve a expressão, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quem já ouviu isso? Tipo assim, ele é mau, ele vai te pegar porque tu pecou. Tu entende que é isso, né? Mas não é isso que a frase quer dizer. A frase não quer dizer que o Deus vai te pegar e vai te moer, e vai te maltratar, e vai te castigar por causa do teu pecado. O que acontece de ruim na sua vida é consequência da semeadura que você fez. Semeou pecado, vai colher fruto de pecado, querido. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, mas há semeaduras que tu fez antes, que ainda tem necessidade de colher agora, e vai colher. Com Jesus fica mais fácil, glória a Deus. Ele está num barco no meio da tempestade. O problema é quando tem tempestade, ele não está no barco, esse barco pode afundar. E se afundar sem Jesus, perdição eterna. Se afundar com Jesus, salvação eterna. Porque ser salvo por Jesus para salvação eterna é melhor do que continuar no barco sem Cristo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ela não quer dizer que se eu não aceitar esse amor, Ele vai, por própria vontade, me condenar. Mas sim que seu amor é radical contra o pecado. Não tem, a natureza dele é amar. O amor dele não convive com o pecado. Obrigado, Jesus. Então, como nós vimos, as nossas ações podem nos condenar ou nos salvar. Nosso posicionamento pode nos condenar ou nos salvar. E a decisão continua sendo minha, porque a parte dele, ele gritou lá no monte do Calvário, onde todo mundo, acho que era o monte da caveira, e onde todo mundo achava que tinha vencido, Satanás achava que tinha vencido, ele bradou, Tetelestai! Ou seja, concluí a obra do meu chamado. Agora só compete a você, humanidade, na liberdade que eu te dei, de caminhar nas trevas ou caminhar na luz. Aleluia! Glória a Deus! Ele fez a parte dele, a nossa parte é o posicionamento. Amados, hoje nós estamos encerrando oficialmente a campanha das casas de paz. Nós abrimos 47 casas de paz que eu pude contar
Não concluímos todas, é verdade. Mas umas 40 já estão concluídas. Ok? 7 semanas ou 7 encontros. Tinha casa de paz que encontrava mais de uma vez na mesma semana. 7 encontros em que foi ministrado sobre a sua vida a palavra de Deus. Quem lembra do que foi ministrado no primeiro encontro? Foi sobre conversão. Você lembra? Como é que Deus muda a forma e a vida das pessoas quando a gente deixa ele entrar na nossa casa? Zaqueu subiu na árvore e falou: entra na minha casa, Jesus. E quando Jesus entrou, ele falou, entrou todo mundo. Ele falou: olha, Jesus, se eu roubei alguém, ele era ladrão. Se eu roubei alguém, eu restituo, devolvo 4 vezes mais. De tudo que eu roubei, a vida dele foi transformada. Porque quando Jesus entra na casa e tem conversão, a gente muda a nossa mente, tem metanoia, renovação de mente, de entendimento. Foi a primeira ministração que você teve. A segunda ministração, livramento. Vimos como Deus nos dá livramento quando fazemos votos com Ele. Lembra de Raabe? Olha só, quando vocês vierem conquistar aqui, lembra de mim. Então bota esse fio vermelho aqui na janela. Quando a gente chegar, Deus vai chegar aqui, nós vamos chegar e vamos conquistar. Agora você pensa comigo, querido. Raabe tinha a casa dela sobre a muralha de Jericó. A casa estava em cima da muralha. A muralha de Jericó era tão alta e tão larga que tinham casas em cima. A Bíblia diz que o povo de Israel deu 7 voltas, deu 6 voltas, uma em cada dia. No 7º dia deu 7 voltas. No 7ª volta, tocaram as trombetas, o povo bradou e a muralha caiu. E aí Josué falou assim: vai lá na casa de Raabe e cumpra o voto que ela fez conosco e nós com ela. Peraí, a casa dela estava sobre a muralha caiu. Como assim vai na casa de Raabe? Eles chegaram lá e encontraram Raabe, a mãe de Raabe, os filhos de Raabe, o pai de Raabe, até os cachorrinhos, os animais de Raabe, trouxeram todos salvos. Por quê? Quando eu tenho um voto com Deus, a muralha pode cair, mas a minha casa não cai, ela aterriza na mão de Deus. Ela está na mão de Deus. Porque eu tenho um voto com Deus, é livramento. Foi sua segunda administração. A terceira administração foi o quê? Obediência. Devemos seguir firmes em nosso propósito, mesmo que as pessoas não acreditem em nossa decisão por Jesus. Lembra, Jesus falou assim: Jesus, sua mãe e seu pai estão te chamando aí. Quem é minha mãe e meu pai? Senão esses que estão me ouvindo aqui. Por quê? Porque o pai e mãe não estavam acreditando que ele era o Messias, o Salvador, o Cristo. E aí nós temos que obedecer. Pastor, você está Jesus, como pensar de mim? Vão te achar cafona, querido. Vão falar que você agora virou Bíblia, que tu não é crente em nada, que é só para poder se disfarçar e esconder um pouquinho quando as coisas passarem. Quando aquele problema acabar, tu volta para o mundo. Vão duvidar de você. Não importa, seja obediente, continua no propósito. Obediência, o terceiro encontro. O quarto encontro, eita glória, restituição. Fala, restituição. Deus pegou aquilo que não tinha mais jeito e trouxe de volta à vida. Lázaro estava morto no 4º dia. Ei, entenda uma coisa. Mandaram Marta e Maria falar assim: vai lá e avisa Jesus. Foram avisar Jesus: Jesus, aquele teu amigo que tu amas está doente. Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas glorificar o nome do Senhor. Só que Lázaro morreu. Quando Jesus chegou onde Lázaro estava, aí as mulheres vieram correndo, Marta e Maria vieram correndo e falaram assim: Jesus, agora já fazem 4 dias. Sabe por que eles falaram já fazem 4 dias? Porque eles criam que até o 3º dia poderia haver ressurreição. Mas no 4º dia não já tem mais jeito. Tu já estudou na ciência como que é um cadáver de 4 dias? Já caiu as unhas, já caíram os dentes, já caiu os cabelos, os olhos já afundaram, o corpo já está em putrefação, está igual The Walking Dead. E Jesus chega, remova a pedra. Que pedra? A pedra que vocês colocaram. Removam. Ei, essa é a 4ª administração. Removeram a pedra, os empecilhos, para que a vida viesse à tona. Quando removeram a pedra, Jesus falou: Lázaro, vem cá para fora, meu amigo. E Lázaro saiu, igual uma múmia, envolto nos lençóis. Jesus falou assim: desatai-o e deixai-o livre. Restituição. Aquilo que havia morrido, Jesus trouxe de volta à vida. Na tua casa de paz. Aplauda o nome dele. Eita. 5º encontro, gratidão. Nós vimos que tem a gratidão. Jesus agora estava na casa do morto ressuscitado. Ele estava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria.
Lázaro sentado à mesa com Jesus. Marta preparando um banquete para sua família, para os discípulos de Jesus e para a multidão que chegava para aquele lugar. E Maria estava adorando ao Senhor, pegou um vaso de alabastro que teve um perfume caro e derramou os pés de Jesus e lavava os pés de Jesus com um perfume, com lágrimas, com seus cabelos enxugava, ou seja, ela adorava Jesus. Então a Maria adorava, Marta servia e Lázaro estava na comunhão da mesa. Quando Jesus está na casa, tem adoração, tem serviço e tem comunhão. E mais, quando eu sou, o meu coração é grato. A Bíblia disse nesse texto que nós trabalhamos da gratidão, João capítulo 12, versículos 1 a 11, que as pessoas iam na casa de Lázaro, lá em Betânia, porque Jesus estava lá, mas também porque queriam ver o defunto que ressuscitou. E por causa do testemunho de Lázaro, eles voltavam crendo que Cristo era o Salvador. Ei, a gratidão me leva a testemunhar do que Cristo tem feito na minha casa, e isso leva outras pessoas para Jesus. Isso foi ministrado na sua casa. Essa palavra poderosa foi semeada no teu lar, na sala da tua casa. Gratidão. Sexto encontro. Quem lembra? Prosperidade. Fala da arca que ficou na casa de Obed-edom. A arca é a presença de Deus. Um móvel, um baú, com os anjos em cima, sobre aquela tampa que chama propiciatória, que tinha os varais que os sacerdotes carregavam. Ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E quando a presença de Deus, simbolizada na arca, estava na casa de Obed-edom, a glória de Deus se manifestou. Toda a cidade tomou conhecimento que aquela casa estava sendo abençoada, porque a glória, a presença de Deus estava lá. Tu vai deixar essa presença embora? Ah, pastor, mas nós vimos no estudo que depois Davi, que era o rei, mandou levar para a cidade de Davi, que é Sião. Ok, mas Obed-edom foi junto e começou a ministrar no altar e voltava para casa com a presença e voltava para o altar na presença. Ele nunca mais abandonou a presença. O que você vai fazer agora? Vai abandonar a presença? Que está abençoando a sua casa? A presença que traz a prosperidade, que é consequência de obediência. Prosperidade é bênção, irmão. Seja ela qual for, prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade social, prosperidade emocional. Sabe, aquele emprego para o que você queria, para o seu filho ou você mesmo. Aquela faculdade que você achou que não tinha jeito de fazer, você está se formando, querido. Prosperidade. Está na sua casa por causa da presença. Vai deixar embora? Porque que quando a gente chega para ministrar na casa de alguém, a paz de Deus chega conosco. Nós somos semeadores da paz. Quando a gente vem embora, se você não quiser a paz, ela volta com a gente, irmão. Porque Jesus Cristo, que a paz habita em mim. Enquanto você não abrir a porta do coração para ele habitar em você, ele não vai habitar em você. Mas se tu abrir, ele vai permanecer em você. E tu vai falar assim: a paz também agora habita em mim. A prosperidade também agora habita em mim. O 7º encontro. Perseverança. Perseverar é continuar fazendo ainda que eu não tenha forças, lembra? Perseverança. Manter a casa limpa com a presença de Jesus. Do contrário, minha condição de vida pode se tornar pior do que antes. O texto de Lucas 11, 21 a 28 vai falar que Jesus pega e tira o valente que estava lá atormentando a tua casa, estabelece o reino dele ali, e a campanha está acontecendo, Jesus está naquele lugar, as chaves foram entregues, as 7 chaves foram entregues, o chaveiro foi entregue, foi ungido, foi orado, o reino de Deus está estabelecido ali. Se quando a gente sair da tua casa, os semeadores voltarem da sua casa, porque acabou a campanha, a presença não permanecer lá, esse valente pode voltar, e a Bíblia diz que pode voltar até 7 piores do que ele. Então nós temos que perseverar na presença. Essas foram as 7 ministrações da campanha Casa de Paz. E agora, para a gente terminar, qual será a sua decisão? Onde passarás a eternidade? O que vai fazer com a presença que esteve na sua casa? Qual posição você irá tomar diante do amor de Deus, que nos amou de tal maneira, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar? Foi por amor, querido. Feche seus olhos aí. Comece a pensar como era a sua vida antes de encontrar Jesus na sua casa. Antes de você abrir a porta do seu coração para Jesus. Antes de você abrir a porta da tua casa para aceitar a campanha lá, como é que era a tua casa? Como que era a sua vida? Eu pude ouvir testemunhos das minhas casas de paz. Eu fiz 2 casas de paz.
E em cada uma o testemunho foi diferente. E é assim que é, porque as coisas acontecem de modo diferente. E eu pude ver pessoas que continuaram na mesma luta, mas não estavam posicionando-se da mesma forma. Ou seja, tinha tempestade no barco, mas agora conseguiu descansar porque Jesus estava nesse barco. E eu vi testemunhos de que as coisas começaram a mudar na outra casa. Situações que não aconteciam estavam acontecendo. Porta de emprego chegando, a paz se estabelecendo. E isso eu for perguntar aos semeadores aqui, o que eles ouviram lá, tem um monte de testemunho. Mas o que você vai fazer com tudo isso? Com tudo que foi entregue, com todas as sementes que foram entregues na sua casa? Eu queria te pedir para ficar de pé.